Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal da Barbie Investidora e esse aqui é o projeto do 1000 ao milhão. Antes de começar esse vídeo, gostaria de pedir a vocês, deixa seu like, curta, compartilha, né? Vamos trazer mais informações do mundo financeiro para as pessoas. E especificamente no dia de hoje eu estou trazendo um tema que me pediram, né? Algumas pessoas me pediram para trazer esse tema, então já para começar a investir. Então o tema hoje é um pouquinho mais didático, né? Me desculpa se o vídeo ficar um pouquinho longo, mas realmente é um vídeo didático. Me acompanha até o final, porque até no final desse vídeo eu vou te dizer quais são os melhores lugares para você colocar o seu dinheiro, a sua reserva de emergência, aquele dinheiro inicial que você está começando a fazer. Então segue comigo que até no final do vídeo eu te falo qual que é o melhor lugar para você colocar. Bom, quando eu comecei a estudar sobre investimento, sobre a melhor forma de fazer o meu dinheiro render, eu tive um problema muito sério com as siglas que existem no mercado, né? Hoje você tem no mercado CDB, IPCA, CDI, Selic, fundos de renda fixa, são várias formas de tratar assuntos financeiros e eu não entendia muito bem. Então eu vou tentar trazer aqui hoje esses termos, né, os termos que são usados para o mundo financeiro de uma forma bem leiga, sabe, de uma forma bem fácil, bem simples, né, para que você consiga entender. Vou tentar usar exemplos aqui de coisas do cotidiano para a gente poder entender como é que funciona. Como eu falei anteriormente, a reserva de emergência, ela tá ali exatamente para você usar para emergência, ou seja, o dinheiro precisa estar aplicado em uma coisa que te dê retorno rápido, né? Ela precisa ter rendimento, um rendimento não vai ser grande, porque para reserva de emergência você precisa de uma liquidez rápida, ou seja, uma coisa segura onde você consegue pegar o dinheiro com facilidade. Então, ou seja, você vai ter um rendimento ali, né, pequenininho, mas você vai ter um rendimento, mas o dinheiro vai estar disponível para você a qualquer hora do dia. Você pedir o dinheiro, você resgata o dinheiro é seu, né? Não é uma coisa que vai te dar tempo, você vai despender tempo para poder vender um imóvel, para poder vender um carro, para poder vender alguma coisa, para poder ter o dinheiro vai estar ali e ele vai estar melhor aplicado do que na poupança, porque ele vai estar rendendo ali um pouco mais. Gostaria de trazer aqui então 3 lugares para você estar colocando a sua reserva de emergência. A primeira delas é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, o que ele é? O Tesouro Selic, ele é a taxa de juros do Brasil, é a taxa básica de juros do Brasil. Então ele tem um índice ali, esse índice ele é reajustado a cada 45 dias, né? E ele pode subir ou descer, né? A gente pode fazer especulações do que vai acontecer com o mercado, se a taxa Selic vai subir ou se a taxa Selic vai descer, mas não tem como precisar e falar, não, ok, eles vão aumentar, eles vão abaixar. Então, quando você investe no Tesouro Selic, ele vai render exatamente o que a Selic está marcada ali naquele momento. Hoje, o Tesouro Selic está cotado em 13,75, né? Hoje é 6 de outubro de 2022. Então, hoje ele está com rendimento bom. Se você colocar seu dinheiro lá, ele vai render 13,75 ao ano. Então, é um rendimento bom, é um dinheiro que vai estar ali, você consegue recuperar ele com D1, que eles falam lá, né? Toda vez que você vê investimento escrito lá, D1, o D1 significa o quê? Que você pediu o seu dinheiro hoje e amanhã ele vai estar na sua conta disponível para saque. Entende? Então, ou seja, ele é um investimento que ele vai te dar um retorno financeiro, você vai poder deixar ele ali, ele vai te dar um retorno financeiro. A rentabilidade dele é diária, ou seja, se você depositar ele, né, daqui 30 dias ele vai ter rendido, daqui 31 dias ele vai ter rendido 31 dias, né, 32 dias, 40, 45, ele vai te render todos os dias, ele te rende um pouquinho, né, e vai te dando esse retorno. Então a taxa Selic, ela é muito segura por causa disso, ela te dá o retorno, ela tem uma liquidez rápida, ou seja, em um dia esse dinheiro está na sua conta, e ela ainda tem uma vantagem, porque quando você põe o seu dinheiro no Tesouro Selic, você está emprestando o seu dinheiro para o governo. Então, ou seja, você tem garantias de pagamento. Por quê? Porque o governo ele pode imprimir mais dinheiro para te pagar, né? Não é como se você estivesse emprestando para o seu vizinho. O seu vizinho pega um dinheiro com você e a probabilidade dele te pagar é de 50%, que ele pode ser muito bom em te pagar em dia, mas ele também pode sofrer um problema e não te pagar. O Tesouro Selic ele tem essa vantagem, né? Que é a garantia do governo de que você vai receber o seu dinheiro, porque ele tem essa possibilidade de imprimir mais dinheiro, né? A única coisa que eu gosto sempre de colocar, pelo menos nos meus investimentos eu tô colocando dessa forma, né? Todos os meus investimentos eles são com mais de 2 anos de prazo. Eu não coloco o dinheiro lá pensando em sacar antes de 2 anos, porque quase tudo você tem que pagar imposto de renda, e quando você saca o seu dinheiro antes de 2 anos, você vai pagar 20% do imposto de renda, e se você saca depois, você vai pagar só 15% de imposto de renda. Então, ou seja,
Seu dinheiro rende ali, você tem que pagar o imposto de renda, e eu espero, se Deus quiser, daqui a uns anos tá pagando milhares e milhares de reais de imposto de renda, porque significa que se eu pago um imposto de renda alto, significa que eu ganho muito e que eu tenho muito. Então, o imposto de renda, no meu ponto de vista, ele é uma coisa positiva. Se eu tô pagando muito, é porque eu estou ganhando muito. Mas é exatamente isso. Então, ou seja, você tem no Tesouro Selic, você tem liquidez, né? Você recebe seu dinheiro em um dia. Você tem o rendimento ali da taxa Selic, que vai estar contando ali naquele ano. Você tem a garantia do governo de pagamento, né? Ou seja, você vai receber esse dinheiro. Então, ou seja, você consegue ter ali, né, um retorno bom, né? Não vai ser aquele retorno ótimo, né? Não é um rendimento assim, nossa, espetacular. Por quê? Porque você está emprestando para um devedor seguro. Né? A pessoa para quem você está emprestando dinheiro, ela te dá garantias de pagamento. Ela vai te prometer que o pagamento você vai receber. Né? Existe probabilidade do governo não pagar? Existe, mas muito pequeno. Né? Então, assim, nunca podemos contar com o que não vai acontecer, mas existe a possibilidade. Então, mas a garantia do governo é uma coisa muito boa. O segundo fundo que eu gostaria de trazer aqui, né, a segunda forma de aplicar o seu dinheiro, se chama CDB com liquidez diária. O que é o CDB? O CDB é um certificado de depósito bancário. Então, normalmente, quando você investe em CDB, hoje vocês devem estar vendo na televisão, deve estar passando muito aí, né? Invista com a gente, nós pagamos 130% em cima do CDI. Né? O nosso CDB paga 130% em cima do CDI. O que significa isso? O CDB, você vai emprestar o seu dinheiro para um banco. Você não vai emprestar mais para o governo, é diferente da taxa Selic. A taxa Selic você empresta para o governo. No caso do CDB, você empresta para o banco. Né? A instituição bancária que está pegando seu dinheiro. Né? E o cálculo do que você vai receber desse dinheiro, né, ele é calculado em cima do CDI. O CDI, ele é o quê? É o Certificado de Depósito Interbancário. Né? Os bancos se emprestam dinheiro e a taxa de juros que é cobrada ali entre os bancos é bem próxima da taxa Selic, né? É quase igual à taxa Selic, né, o CDI. Então, normalmente, igual eu falo, assim, o banco, ele tem um problema, o seguinte, o banco, ele pode falir. Né? O banco, ele pode ter um problema financeiro ali, falir, e o seu dinheiro está aplicado com ele, e você perdeu o seu dinheiro. Então, o que ele faz? Como existe um risco, né, um pouquinho maior ali do que a Selic, o que os bancos fazem? Eles pagam mais. Então, tem bancos aí pagando 200% do CDI, tem bancos aí pagando 130%, né? Tem vários tipos de banco oferecendo várias propostas ali. Então, toma muito cuidado, porque às vezes a proposta do banco, ele te oferece muito, né? Vou te pagar aqui 200% em cima do CDI. Mas qual é a confiabilidade desse banco? Né? Esse banco é um banco que ele corre risco de falir, ele corre risco de alguma coisa. Então, assim, toma bastante cuidado com relação a esses investimentos. É igual que diz aquele ditado, quando a esmola é muito, o santo desconfia. Então, toma muito cuidado na hora de emprestar o seu dinheiro para um banco. Certifique-se de que o banco é um banco de confiança, que é um banco que vai te pagar. Tem certeza que aí agora tem muita gente falando assim, então eu não vou emprestar dinheiro pro banco, porque eu corro risco do banco falir e ele não me pagar. Só que o CDB, ele tem uma vantagem, é o seguinte, os bancos, eles têm um termo que chama FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. O FGC, ele cobre até 250 mil do valor que você investe, ou seja, se você tiver 250 mil emprestado num banco, né, e esse banco quebra, o FGC ele vai te restituir. Vai demorar um tempo? Porque vai demorar um tempo para ele te restituir, mas o FGC ele vai cobrir esse valor. A única coisa é que nesse período em que o FGC intervém nos bancos ali, ele para de render o seu dinheiro. Então, o seu dinheiro ele para de render naquele momento e o FGC vai te restituir. Então, pode demorar 1 mês, 2, 3, 4, não se sabe quanto tempo vai demorar. Você vai receber seu dinheiro, mas vai demorar esse tempo aí, por quê? Porque você emprestou seu dinheiro para um banco, né? Não foi o governo. Então, o fundo garantidor ali, ele é um dinheiro que ele fica guardado exatamente para cobrir esses eventuais problemas, né? Então, quando for emprestar, quando você for fazer um CDI, procure um banco de confiança, faça uma pesquisa de mercado, procure saber se o banco realmente é de confiança antes de fazer um CDI, ok? O próximo ponto que eu gostaria de trazer, né, o terceiro passo para você poder estar colocando o seu dinheiro, é os fundos de renda fixa. O que são fundos? Fundos são aplicações, né? Existe um gestor, ele seleciona as melhores aplicações ali.
Normalmente o fundo de renda fixa ele tem 80% do dinheiro que está nele, né, aplicado em coisas seguras, tesouro, na renda fixa, exatamente em lugares onde o risco é baixo. Né, o risco do seu dinheiro ali desaparecer, de oscilar no mercado ali e o seu dinheiro sumir, ele não existe, porque 80% dele está investido. Mas ele também investe um pouco ali, às vezes em câmbio, ou seja, é uma pessoa fazendo o trabalho de investimento do seu dinheiro. Né? Então, ou seja, uma pessoa profissional, uma pessoa com experiência que vai cuidar do seu dinheiro para você, vai fazer as melhores aplicações, vai tratar o seu dinheiro da melhor forma possível. Aí vem o pulo do gato. Você tem a possibilidade de ganhar muito mais dinheiro com os fundos, ter um rendimento muito maior com os fundos? Sim. Existe um risco? Existe. Aquilo que eu falei lá atrás, né, do triângulo. Você não consegue ter liquidez do dinheiro, rendimento alto e segurança. Você vai ter que abrir mão de um desses. Então, ou seja, se você tem um rendimento alto, se você tem liquidez, esquece a segurança, porque a segurança ela não existe. Né? Agora, se você quer segurança e você quer liquidez, esquece o rendimento. Por quê? Porque ele não vai render tanto assim. Então, essa que é a grande questão. Você vai ter um profissional cuidando do seu dinheiro. A sua probabilidade de ganhar mais dinheiro é muito maior. Só que aí tem aquela pequena questão, né, que você fala assim, ok, nossa, então o fundo de renda fixa ele é a melhor coisa que existe. Mas como existe um gestor, como existe uma equipe trabalhando ali, existem taxas. Então vai ter taxa administrativa, você vai ter que pagar para esse gestor cuidar do seu dinheiro. Né? É como se você tivesse uma empresa, né, e você paga para que os funcionários trabalhem e você recebe os lucros dessa empresa. É assim que funciona. Para ser bem sucita no assunto, os fundos de investimento, eles nada mais são que isso. Uma empresa onde tem um gestor, né? Tem muita gente que gosta de coligar os fundos de investimento com um prédio. Né? Que no prédio você tem o condomínio, você tem um síndico. Então o gestor dentro do fundo de investimento, ele é o síndico do seu prédio. Né? Ele que vai cuidar de tudo. Então vai ter uma administradora que vai fazer os pagamentos, que vai te avisar das coisas e tudo mais. Mas existe ali um risco, né? Um risco pequeno, mas existe. E o outro ponto é o seguinte, o fundo de investimento, ele não é coberto pelo FGC. Então, se o seu gestor não for bom, se você não conhece o seu gestor, se o gestor fizer uma merda ali no seu fundo de investimento e perder todo o seu dinheiro, você perdeu todo o seu dinheiro. O fundo garantidor, o FGC, não vai entrar, ele não cobre essas questões. Né? Então, ou seja, existe vários pontos positivos, você tem possibilidade de ganhar mais, você tem a liquidez, né, que a liquidez é de D1, né, que você vai receber isso no outro dia, só que você tem um gasto com as taxas administrativas e você não tem a garantia do FGC. Então, você tem que tentar mesclar tudo, você tem que tentar ponderar todas as coisas para saber o que é melhor para você naquele momento, o que você procura, tem que vir de você. Uma das coisas que eu aprendi nesse decorrer de estudo, de aulas, de cursos que eu estou fazendo, né, é uma máxima entre todos os professores, todos os investidores, todos eles dizem a mesma coisa. Nunca invista seu dinheiro em um lugar só. Né? Diversifique seu dinheiro. Todos eles usam o exemplo da cesta de ovos. Né? Se você tem uma cesta de ovos com todos os seus ovos ali, se ela cair, vai quebrar e você corre o risco de perder todos os seus ovos. Então, se você tem várias cestas de ovos com vários ovinhos ali entre elas ali, então se uma cesta cair, quebrar, você ainda tem outras. Então, diversifique. Né? Abra o mercado para você colocar as suas coisas ali. Por quê? Porque se uma coisa vai mal, a outra vai bem e assim você vai se equilibrando e você não vai sofrer tanto no momento de crise. A hora que vier uma crise, se você tem uma diversificação, a tendência é que as coisas se equiparem ali, que você continue tendo o seu rendimento. Aí vem aquela pergunta, a famigerada pergunta. Ok, você me deu 3 opções, Barbie. Você falou comigo do Tesouro Selic, você falou comigo do CDB e você falou dos fundos de renda fixa. Então, em qual que eu invisto? Aonde que eu vou colocar todo o meu dinheiro, toda a minha reserva de emergência, para que ela fique lá rendendo o meu dinheiro e para poder usar quando eu tiver uma emergência? Aí que tá. Você tem 3 opções para poder colocar o seu dinheiro. Eu, Barbie, aqui em casa, nós optamos pela seguinte opção. Nós repartimos a nossa renda fixa em 3 e nós investimos nos 3.
Por quê? Porque se a taxa Selic for mal, né, eu tenho um fundo de investimento que vai estar me socorrendo ali, entendeu? Se a taxa Selic vai bem, né, o meu fundo de investimento vai trabalhar melhor aqui para poder ganhar mais, né? Então, ou seja, eu tenho investido nos três, eu vou colocar o dinheiro nos três. Por quê? Porque dessa forma eu vou diversificar minha carteira, eu não vou sofrer com uma crise de mercado, né? E eu vou ter o meu dinheiro seguro, porque todos os três me dão uma liquidez, né? O Tesouro Selic tem liquidez de D1, o CDB tem liquidez de D0, né? O que é o liquidez de D0? Se você pediu dinheiro hoje, o dinheiro cai hoje na sua conta. Então, ou seja, você tem o Tesouro Selic e os fundos de investimento com uma liquidez de um dia, ou seja, pede hoje, amanhã cai. Você tem um CDB com liquidez 0, né? Que se você pedir hoje, cai hoje ainda na sua conta, dependendo do horário que você faz a solicitação, né? Todos eles ali vão render um valor, não vai ser um valor grande, né? Igual a gente vê muitas coisas aí que você vê que tiveram um rendimento de 50%, 60%, 70%. Né? Pode acontecer, no fundo de investimento pode acontecer, mas também pode acontecer de não render nada. Né? Onde eu falo, assim, existe o risco, mas como esse risco aqui é bem controlado, você está mantendo ele ali bem tranquilo, você consegue botar a sua cabeça no travesseiro e dormir à noite tranquila, em paz. Por quê? Porque você sabe que seu dinheiro está seguro e se você precisar dele, ele vai estar ali para você usar. Então, esse é o meu conselho, né? Não significa que é uma máxima, não significa que vocês têm que seguir isso aqui à risca. Porque a Barbie falou, então eu vou fazer. Não, pesquise também. Vá no mercado, procure saber o que é, né? Não confie cegamente no seu gerente de banco. Seu gerente de banco, ele vai falar para você o que é melhor para ele. Né? Eu não conheço hoje, infelizmente eu não conheço hoje um gerente de banco que fale pra mim as coisas que eu preciso. Normalmente eles oferecem pra gente aquilo que eles precisam vender ou aquilo que eles estão ganhando mais para vender. Então não confie cegamente nele. Se ele te falar o que é melhor pra você, procure saber, procure pesquisar, coloca no papel, faça os cálculos do que realmente vale a pena e aí sim você invista. Nunca vá cegamente na opinião de uma pessoa, né? Eu aqui em casa estou fazendo dessa forma. Eu tenho 1/3 da minha reserva de emergência na Selic, 1/3 da minha reserva de emergência no CDB e 1/3 da minha reserva de emergência nos fundos de investimento, né? Porque dessa forma eu tenho tudo equilibrado, eu tenho controle, né? E mais pra frente talvez eu vou começar a investir no IPCA, mas isso é uma aula um pouco mais complexa, eu quero falar do IPCA à parte. Mas pra você que já tá aí, olha, já fiz o meu orçamento, já sei quanto que eu ganho, quanto que eu gasto, já sei quanto que sobra, eu vou começar a investir meu dinheiro agora. Essa é a dica para vocês, né? Tem 3 opções de renda fixa, né? Vocês têm 3 opções ali bem seguras para investimento. Então vocês conseguem realmente colocar ali e falar, não, ok, eu vou investir aqui. Vocês podem escolher só um, vocês podem escolher os 3 ou 2, vai da cabeça de cada um, vai do que vocês querem fazer. Né? Mas aqui já tá assim um primeiro passo para você realmente começar a investir, realmente começar a fazer o seu dinheiro render juros. E conforme for passando o tempo, vai se aprendendo mais, né? O que tá acontecendo comigo, cada dia que passa eu estou aprendendo mais, né? Tô aprendendo a formar a minha arca, que eu quero trazer essa aula depois de arca, o que é a arca, como fazer isso. Mas para isso, para mim, por falar com um pouquinho mais de propriedade, eu tenho que começar a fazer mais para mim, para poder passar para vocês. Né? Tudo que eu trago para vocês são coisas que eu estou experimentando, né? E se por acaso der errado, eu vou trazer um vídeo aqui e falar assim, galera, coloquei lá e me dei mal, né? Eu vou trazer para vocês por quê? Porque isso aqui é para trocar uma experiência que eu estou tendo como leiga de como fazer o meu dinheiro render para chegar na meta de 1 milhão. Então, fica a dica, né? Comece a investir, faça a reserva de emergência, coloque nas taxas que rendem um pouquinho menos, mas que te dão segurança. Deita na cama e vai dormir em paz, porque você sabe que seu dinheiro tá tranquilo, né? E eu agradeço muito por vocês terem ficado comigo aqui até o final. Você chegou até aqui no final, deixa seu like, curta, compartilha, né? E eu vou trazer mais dicas exatamente de como fazer os investimentos, né? Depois eu vou trazer, né, como abrir uma carteira numa corretora, como fazer uma conta numa corretora, né? Vou estar trazendo esses vídeos para vocês poderem me acompanhar melhor. Gente, muito obrigado por estarem aqui e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.